1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado. Diga assim: Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amém? Diga para o seu irmão assim: ó, Adão não foi enganado por Eva. Preciso que você preste muita atenção e procure entender aquilo que na noite de hoje nós vamos falar, porque eu creio que isso vai nos ajudar de uma forma muito especial, principalmente nas nossas orações ao Senhor. Quantos aqui gostam de orar e ter resposta da oração? Diga amém aí. Todo mundo, quando ora, almeja, no mínimo, ter resposta, né, irmão Sadi? Esse negócio da gente orar e orar e não ter resposta nunca é um tanto chato. É ou não é? É um tanto complicado. Então, quando a gente ora, a gente quer ter respostas. A gente quer ter uma posição de Deus. Eu uma vez, tanto eu orar e Deus não me responder, eu disse: Deus, me diz alguma coisa. Me diz não, então, me diz alguma coisa. Se bem que o silêncio de Deus já é uma resposta, não é? O silêncio de Deus já é um tipo de resposta. Por exemplo, Deus em toda a Bíblia ele só tem 3 respostas para a humanidade: sim, não e o espere. Qual é a pior de todas? É o esperar. Você viu que sumiu das redes sociais, sumiu um pouco aquelas fotinhos que tinha antigamente? Eu decidi esperar, né? Desapareceu. Por quê? Porque o pessoal não gosta de esperar. E eu não era diferente disso. E algumas coisas eu ainda não sou diferente disso. Tem coisa mais chata do que você ir pagar uma conta e ficar 1 hora esperando para pagar. Não tem coisa mais chata que isso. Talvez tenha, mas isso é chato demais. E tem que ficar esperando. E o pior é que você não está esperando para receber, você está esperando para pagar. Isso aqui é o pior, né? Então Deus só tem 3 respostas na Bíblia: sim, não e o espere. Só que o espere de Deus, nem sempre Deus diz: ei, espera. Deus faz silêncio. Por quê? Porque o mínimo que nós precisamos ter como filhos de Deus, e eu creio que você tem, porque se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você vai se tornando todos os dias mais parecido com o Pai. O mínimo que nós precisamos ter é inteligência. Aí eu vejo muitas pessoas dizendo assim: mas Deus não me responde. Será que Ele não quer que eu compre tal coisa? Será que Ele não quer? Ele não fala nada. Será que a resposta é não? Não, se Ele não falou nada, talvez a resposta seja espere, porque Deus não enrola ninguém. Amém? Amém. Se Deus tem um sim para a sua vida, Ele vai dar um sorrisão e vai dizer: sim, meu filho. Se Ele tiver um não, Ele vai dar um sorrisão e vai dizer: não, minha filha. E se Ele tiver que dizer espere, ou talvez fazer silêncio, é porque talvez não esteja ainda no momento ou no tempo dele para as coisas acontecerem na sua vida. Ou talvez esteja ainda faltando algo acontecer na sua vida antes disso que você está pedindo, disso que você está buscando. Agora, para a gente ter resposta das nossas orações, nós precisamos ter e saber de algumas coisas muito importantes. E eu quero falar de uma delas nessa noite. A Eva, lá do livro de Gênesis, do capítulo 2, a primeira mulher que Deus criou,
a irmã Eva, ela não enganou o irmão Adão. E nós precisamos ter isso muito bem esclarecido no nosso coração, do lado de dentro, sabe, lá dentro de nós. Esse negócio precisa estar resolvido. Esse negócio precisa estar muito claro dentro de nós. Nós não fomos enganados pelo diabo. Nós não fomos enganados pelo diabo. Quantos aqui são pecadores iguais a mim? Levante a sua mão aí. Agora, eu não sei você, eu não fui enganado pelo diabo. Em que sentido? Porque a Bíblia está nos dizendo, e se você ler os versículos anteriores, se você ler o capítulo 2 de Gênesis, pelo menos até o versículo 15, você vai descobrir, aliás, do versículo 15 até o versículo 30, você vai descobrir que Eva é seduzida pelo diabo, que está encarnado na figura de uma serpente, e ela não é seduzida a fazer outra coisa senão desobedecer a Deus. Gente, o que estava em jogo não era o fruto da árvore, porque Deus é espírito, Deus não come nada físico, Deus não precisa se alimentar. Amém? Amém. Agora o homem e a mulher precisavam se alimentar. Só que não é porque eu preciso me alimentar que eu posso comer qualquer coisa. A gente costuma dizer assim, se eu tiver com fome eu como até um pedaço de árvore. Duvido você ficar 3 dias em jejum e sair roendo árvore. Se bem que eu já vi alguns quase fazer isso. Né, mano? Tinha gente que olhava, foram no monte comigo, 3 dias de jejum, no terceiro dia, estava olhando assim para um pé de caque que estava lá. Não tinha mais caque, mas eles estavam enxergando o caque pela fé. Ai, essa árvore deve dar uns cactos, coisa mais linda, aquele chocolate. Eu nem sabia que era um pé de caque. Eles já estavam vendo até o chocolate escorrendo do caque assim. Mas eu duvido que você com fome vá pegar uma colher de areia e vá comer. Não é porque nós temos fome que nós podemos comer qualquer coisa, amém? Amém. Não é porque eu posso me alimentar que eu vou sair comendo qualquer negócio. O que estava em questão ali não era o fruto da árvore. Deus não se importava com a questão fruto. Deus se importava com a questão obediência. Deus se preocupava era com isso, gente. Tudo que nós precisamos fazer para ter a presença de Deus na nossa vida, para que Deus seja incentivado a continuar nos ajudando, nos abençoando, andando conosco, de todas as coisas que você possa imaginar, a única coisa que Deus pede para você é obediência. Isso é tão forte, isso é tão verdadeiro, que teve um profeta que falou isso para um rei de Israel, porque o rei achava que podia comprar a Deus com os seus sacrifícios, com os seus holocaustos, com as suas ofertas. E aí o Senhor usa o profeta chega e diz o seguinte para o rei Saul: Deus tem mais prazer na tua obediência do que no teu sacrifício. De modo, irmão, que não adianta a gente fazer 5 dias de jejum, 3 dias de jejum, se nós não obedecermos a Deus. Aleluia. Não adianta a gente trazer uma oferta na igreja, não adianta a gente se tornar dizimista da igreja, se nós não obedecemos a Deus. Deus não
precisa do seu dinheiro. Deus não precisa dos seus recursos. Sabe por quê? Porque tudo que você tem ou vier a ter só pode ter vindo dele. Se você é filho de Deus, é filha de Deus, tudo que nós temos veio dele. Você lembra da última mensagem? Nada é nosso, tudo é dele. O nosso dinheiro não compra, não paga, não seduz a Deus. Os nossos recursos, os nossos bens, a nossa canção, a nossa música, os nossos talentos não convencem a Deus andar conosco. O nosso bom coração, eu sou bom com as pessoas. Olha, o meu vizinho estava passando fome, eu só tinha 1 quilo de feijão, eu dei a metade para ele, fiquei com a metade. Parabéns, boas obras. Mas boas obras não convencem Deus a andar conosco. Então nós precisamos ter isso muito resolvido, muito bem resolvido dentro de nós. Nós não fomos enganados. Sabe por quê? Porque Satanás, ou o diabo, ou o capeta, se você tem intimidade, pode chamar de capeta. Mas o diabo, ele não pegou uma arma e colocou na nossa cabeça e disse: peca ou eu te arrebento. Sabe por quê? Porque ele não tem esse poder. O diabo não tem autoridade de dizer para você: ou você desobedece a Deus ou eu vou te matar. Não, ele não tem essa autoridade. Agora, Deus mesmo deu um nome para o diabo que lhe dá autoridade de fazer algumas coisas. Um dos nomes que Deus deu ao diabo é tentador. Fala para o seu irmão: tentador. Não é aquele que te obriga, fala aí, mas é aquele que te tenta. Agora, o que é tentar? O que é tentar? Exemplo. Vamos pensar num exemplo. Eu posso pegar esse contrabaixo e dizer para o irmão Sadi: aumenta o volume e vem tocar. E ele diz: pastor, eu vou tentar. Eu posso chamar o Cláudio e dizer: Cláudio, vem para o teclado e ministra uma canção com toda a igreja. E ele diz: não vou nem tentar. Eu posso chamar a pessoa mais tímida da igreja e dizer assim: olha, eu quero que você suba aqui na frente e pregue, continue pregando a mensagem que eu comecei. E a pessoa vai dizer assim: eu vou tentar, pastor, não sei se eu vou conseguir. Observe uma coisa: quando você levanta de manhã, já tem um plano traçado para a sua vida, tanto por Deus quanto pelo inferno. Quando você abre os teus olhos, na verdade já está tudo pronto. Um plano para você vencer, um plano para você perder. O plano para você vencer é de Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O que é que se espera nesse plano? Que você acorde e passe o dia em Jesus. E no fim do dia você vai contabilizar vitória. Agora, ao contrário disso, o plano que existe, traçado no inferno enquanto você está dormindo, não é um plano de obrigar você, mas é um plano de tentar você. Tenta imaginar que o diabo diga para algum demônio que atue especificamente na área mais fraca da sua vida, e o diabo diga o seguinte: o Rodrigo, ele é fraco nessa área, nós sabemos, está aqui todo o mapa da vida dele, obras, atitudes, tudo que nós vemos ele fazer. Por favor, olhem para cá, entenda isso. Está aqui, você está desenhado nessa parede. E o diabo está mostrando a sua vida, suas atitudes, suas obras, suas escolhas, e traçando o seu perfil.
e dizendo: olha, fulano, fulana é fraco aqui. Aqui não adianta atacarmos. Ele é forte aqui, mas aqui é fraco. O que vamos fazer para que ele caia? Aí talvez algum demônio menos experiente diga: chefe, vamos pegar ele, vamos dar uma sova nele, vamos arrebentar ele, e ele não vai ter uma outra alternativa, ele vai ter que ceder. E o capetão, o diabão, vai dizer o seguinte: aí é que está, nós não podemos obrigá-lo, não temos essa autoridade. Mas você já viu que o diabo e aqueles que são do diabo, eles gostam de falar que eles não falam Deus, não falam Jesus, eles falam o cara lá de cima. Imagine que o diabo diga: mas o cara lá de cima nos deu a autoridade para fazermos algo. Nós podemos tentar. Nós não podemos obrigar, mas vamos tentar fazer ele aceitar nossa oferta. Vamos tentar fazer com que ela aceite nossa oferta. Então, irmãos, nós não fomos enganados. Todos nós pecamos conscientemente, sabendo o que nós estamos fazendo. A mãe diz: não anda de pé descalço. Nós andamos. Depois, quando fica ruim da garganta, aí não quer tomar o remédio, e aí fica com febre, e lá está a mãe, lá está o pai dizendo: eu te falei, põe o calçado, põe o negócio para esconder esse pescoço, essa garganta. Deus nos diz: não ultrapasse a faixa amarela, para. Não ultrapasse a faixa vermelha, para. Está vendo essa linha preta? Não ultrapasse, pare. Mas a gente para, a gente dá uma olhadinha, puxa, mas não tem nada. E a gente ultrapassa. Lembra que na última mensagem eu falei sobre o Salmo 23, eu falei sobre o pastor no Salmo 23. E eu disse que muitos pastores, a grande maioria deles, levam cães para ajudar a pastorear o rebanho. E os cães, eles delimitam o espaço físico onde as ovelhas têm que ficar. A moral da história é: ultrapassou o limite, o cão pega. Fala para o seu irmão aí: ultrapassou o limite, o cão pega. Irmão, isso é tão simples e tão fácil de entender. Só que a gente continua cedendo, errando, caindo, mesmo sabendo que Deus não aprova. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala o seguinte: Adão não foi enganado por Eva. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele não foi iludido. Porque se você for ao dicionário, um dos sinônimos para a palavra enganar é iludir, ludibriar. Adão não foi iludido, Adão não foi enganado. Ele sabia o que estava fazendo. O texto de Gênesis capítulo 2 narra essa história e diz que Eva foi seduzida, foi tentada pelo diabo. Eva foi tentada. O diabo também não a obrigou, mas o diabo tinha argumentos. Observe que toda vez que você vai contra Deus ou uma palavra de Deus, você está indo a favor do diabo. Gostando ou não, concordando ou não, essa é a verdade, irmãos. Toda vez que eu vou contra algo que Deus falou para mim, eu estou indo a favor do diabo. Oposição a Deus é posição mundana. Oposição a Deus é posição mundana.
nos opormos à palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, nos opormos à questão que Deus escolheu para nós. É a mesma coisa que dizer: Deus, dá um tempo, porque eu vou dar o meu jeito. Então nós não somos enganados. E quando você for orar, por favor, não tente se justificar diante de Deus. Porque muitos de nós, quando oramos, nós dizemos: ó Deus, o Senhor sabe, Deus, que eu tenho errado por causa do fulano, eu tenho errado por causa da fulana, eu tenho errado porque a minha carne é fraca, eu tenho errado porque eu fui enganado. Não, nós não fomos enganados. Nós sabemos exatamente que tipo de terreno nós estamos pisando. E às vezes nós estamos pisando num campo que é minado. Mas pastor, está dando tudo certo para mim. E vai continuar dando, faz parte do propósito do diabo. Mas pastor, eu nunca estive tão feliz. Vai continuar se sentindo feliz, até que você se descuide, pise numa mina e... Mas pastor, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como eu estou ganhando bem agora nessa empresa. É assim que vai acontecer. É corda para você se enforcar. Você está entendendo o que Deus nessa noite está falando conosco? Aleluia, Jesus. Aleluia. Nenhum de nós é enganado, gente. Ou Deus seria injusto. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 6: e vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e era árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha bem isso aqui, preste atenção nisso. Toda vez que você faz a coisa errada, toda vez que nós saímos da direção de Deus, toda vez que nós desobedecemos a ordem, a palavra, a determinação de Deus, você sabe o que acontece? No primeiro momento, nós nos damos muito bem. Faz parte do plano. É o diabo jogando com a tua inteligência. Você vai se sentir livre. Parece que saiu um peso de cima, aliviado. Agora perceba uma coisa: pela primeira vez na história, a mulher que Deus havia criado para ser esposa de Adão, pela primeira vez na história, a mulher age sozinha, sem conselho. E eu não estou pregando para mulheres, eu não estou pregando num culto de senhoras, eu não estou pregando para um febraque da igreja. Eu estou pregando para todos vocês que são filhos e filhas de Deus. Eu estou pregando para você que quer andar debaixo da bênção de Deus. Eu estou pregando para você que realmente quer servir a Deus da maneira certa. Pela primeira vez, Eva não consulta seu marido, tampouco consulta a Deus. Mas ela olha, diz o texto, nós lemos aqui, capítulo 3, versículo 6. Ela olha para aquela árvore, a árvore é bonita, é vistosa, o fruto é desejável, e ela pensa: por que não tentar? Depois eu peço perdão. Sabe qual é o pior de tudo? Duas coisas. Primeiro, ela pega, come, gosta. Todo mundo vai gostar, lógico. O pecado gera prazer, a desobediência gera prazer ao ego humano, a rebeldia gera uma sensação de poder no ser humano. Ela comeu, gostou, é bom, e aí ela fica esperando. Por quê? O que é que ela está esperando? Depois que ela come o fruto, o que é que ela espera?
a morte chegar. Porque Deus disse: se você comer desse fruto, certamente morrerá. Então ela come consciente e ela fica esperando a morte chegar. A morte chega ou não? A morte chegou ou não? Não. E isso fortaleceu a ideia que o diabo tinha colocado na cabeça dela. Está vendo? Deus te mentiu. Você continua viva. Você continua do mesmo jeito. Nem dor de barriga te deu. Está com ânsia de vômito? Não. Pois é. Eu te disse que Deus é um mentiroso. Eu te disse que essa conversa de Deus era conversa mole. Por favor, tente entender. Eu sei que você é inteligente. Tente entender como é que o diabo faz para enganar aqueles a quem Deus criou. Estava tudo certo para ela. Ela desobedeceu. Ela comeu do fruto que não devia ter comido. E agora, como consequência, ela está esperando a morte. Mas a morte não chegou. A morte física não veio. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual era o problema de Eva aqui? É que ela está esperando uma morte física. Enquanto ela está esperando uma morte física, a morte espiritual já havia acabado com a alma dela. Ela estava morta espiritualmente, mas ela não conseguia perceber. Jesus disse uma coisa muito interessante: não temam aos homens que podem matar o vosso corpo, a vossa carne e jogá-lo na sepultura, mas temam a Deus, porque Deus pode matar tanto o corpo quanto a alma e lançá-la no inferno. Então a mensagem que nessa noite eu quero deixar muito clara para todos nós é que o diabo pode no máximo nos tentar. Agora, se nós cairmos na tentação, se nós cedermos aos desejos do diabo, que é o inimigo de Deus, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e sabermos que, se tivermos muita sorte, não vamos morrer fisicamente. Mas a Bíblia vai se cumprir: o salário do pecado é a morte. Aqui dentro, a presença de Deus começa a morrer. Aqui dentro, já o Espírito Santo não se move mais. Ah, mas eu ainda choro nos cultos. É a tua alma que está com fome, com sede, angustiada, porque sabe que a presença de Deus não está mais. Está vendo como a gente se engana? A gente mede que, não, mas eu sinto ainda a presença de Deus, porque eu choro nos cultos. Gente, isso não é a presença de Deus. A presença de Deus pode fazer você sorrir, pode fazer você chorar, pular. Enfim, a presença de Deus pode gerar as mais diversas sensações em nós. Mas a maior prova da presença de Deus na nossa vida é o nosso desejo puro, genuíno, sincero, profundo de obedecer somente o Pai. É isso que prova se Deus está na sua vida. Não é eu chorar. Vem o Hamilton vem e começa aqui, começa a tocar, e daqui a pouco, se você fechar os seus olhos e viajar, daqui a pouco você está chorando que nem eu choro por nada. Agora, se vier um músico sujo, adúltero, mundano, profano, idólatra, e começar a tocar bem, você vai chorar igual. Por quê? Porque é música. Não é presença de Deus. Deus anda. Deus vive. Deus habita. Deus está em corações sedentos por obediência. Amém? Então Eva toma uma decisão sozinha. Sabe quem a Eva representa?
Eva representa a igreja. Adão representa Jesus. Quando Eva, e sei que você é inteligente vai entender isso, quando Eva está longe de Adão, fala para o seu irmão assim, ó, dá problema. Então o que é que você tem que cuidar na sua vida? Você tem que cuidar para que a presença de Jesus não se afaste de você, ou você não se afaste dela. Porque quando Eva está longe do seu esposo, do seu noivo, do seu marido, é que vem o tentador. Quando Eva está longe de Adão, é que chega a serpente. Quando a igreja, quando você esfria seu relacionamento com Deus, é que surgem as grandes propostas para definitivamente arrancar você da presença dele. Quando o casamento ele termina, na grande maioria das vezes, as pessoas dizem para mim o seguinte: pastor, não sei o que aconteceu, parecia que estava tudo bem, parecia que estava tudo tranquilo, mas de repente é como que tivesse explodido uma bomba. Eu quero dizer para você o seguinte: quando um relacionamento começa a esfriar, o tentador começa a chegar. Isso é no casamento, isso é na família, isso é na vida espiritual, em todas as áreas. Quando o seu relacionamento com o Senhor começa a ser deixado de lado, descuidado, é aí que o tentador vai chegar e vai oferecer algo para você. Sabe por quê? Quando Jesus não está perto de você, a sua alma não é saciada, a sua alma não é alimentada e a sua alma fica com fome. O pessoal do teatro apresentaram no retiro, no acampamento, um lindo teatro muito engraçado e tremendo demais, do Pecadão, Bauru Pecadão, X Pecadão, quando tinha uma família ali comendo alface e folhas verdes, tinha uma outra família arrochando num X desse tamanho. O nome daquele X era o Pecadão. Aí eu me lembro que o Everton olhava para a família de classe comendo alface e dizia assim: aí um pedaço aí. E eles agradeciam, até que daqui a pouco o cara não se aguentou e o cara explodiu. Me dá isso aqui para cá, e se lambuzou todo. Enfim, o diabo faz isso, gente. Ele não pode te obrigar, mas ele pode até passar assim o X Pecadão. Olha, cheio. Ele tem bacon e calabresa. Aleluia. Mas nós não somos enganados. E por que eu comecei essa mensagem dizendo que nós precisamos entender muito bem isso? Porque Deus, ele não se sensibiliza com a nossa oração errada. Ah, Deus, mas eu fui enganado, eu não sabia. Não, você sabia, nós sabemos. O pecado gera morte. Quem é que sabe o que é pecado? Levanta a sua mão. Alguns não levantaram, então eu vou refrescar a sua memória. Pecado é tudo aquilo que Deus disse para você não fazer e você faz. Tudo aquilo que Deus disse não e você diz só um pouquinho. Tudo aquilo que a palavra de Deus nos aconselha a não fazer e nós fazemos. Então a Eva se afasta de seu marido e nesse momento chega o tentador. Quando ele chega, a tentação é grande. O irmão Salomão tem o costume de dizer: a bênção é grande, e o diabo diz: a tentação é grande. Ó, tá vendo? Vou começar a chorar. Fecha os olhos, daqui a pouco você está. Então, só assim.
Não se engane. A intenção, irmãos, do ministério de louvor sempre é adorar a Deus. A intenção de o irmão subir aqui no altar e ficar dedilhando o seu teclado não é para emocionar você. Eu jamais peço isso. Às vezes eu até libero ele, digo, não precisa. É ou não é? Fala que é. Senão, a nossa intenção é atrair Deus. O rei Davi, antes de ser rei, ele era um menino e ele tocava harpa. O rei Saul ficava perturbado por um demônio. Ninguém conseguia tirar do couro do cara aqueles demônios. Aí chamavam aquele menino, e o menino vinha e começava a dedilhar a harpa, e aquele espírito de perturbação ia embora. Por quê? Porque quando Davi tocava a sua harpa, tangia a sua harpa, a presença de Deus enchia aquele lugar. Aleluia. Eu quero que você creia que a presença de Deus está enchendo esta casa. E Deus está dizendo uma coisa para você nessa noite. Meu filho, minha filha, toma uma posição de me obedecer. Consagre a sua vida a me obedecer. Consagre a tua vida a me obedecer. Sabe, quando o inimigo ele quer seduzir alguém, ele não trata com Adão, ele trata com a Eva. Por que o diabo não foi tentar Adão? Porque ele sabia que Adão representava o Filho de Deus e Eva representava eu e você. Você acha que o diabo tenta a Deus? Você acha que o diabo tenta Jesus, tenta o Espírito Santo? A palavra diz que Deus a ninguém tenta, porque Ele mesmo não pode ser tentado. Então, com Deus, o diabo não consegue jogar. Então, quem é que sobra? Nós. Sobra você e eu. E acredite, cada vez que você olha para alguma coisa e seus olhinhos brilham, o diabo coloca aquele mesmo item na bandeja dele. Passou uma menina bonita e você, aleluia. O diabo, vamos colocar uma mais bonita que essa na bandeja. Passou um garotão sarado de moto e você olha e diz, eu com uma moto dessa? O diabo, vamos botar na bandeja. Alguém ganhou na loteria e você está numa situação apertada e você, que prêmio, hein? O diabo, vamos colocar na bandeja. Colega seu de trabalho mentiu, pisou em alguém que se deu bem, foi promovido, e você diz, então é assim que tem que ser. E o diabo, vamos colocar na bandeja também. Ele quer crescer na empresa. Vamos providenciar, vamos meninos, vamos providenciar uma forma rápida e fácil de ele crescer. Quando seus olhos brilham, o diabo acrescenta aquele item na bandeja da tentação. E de bandeja o diabo entende bem, porque ele come nas esquinas e nas bandejas, né? Cuida da sua cabeça, por favor. Sabe o que é mais triste? Não para mim, mas para Deus. O mais triste, eu acho, para Deus é que
Todos nós aqui sabemos exatamente do que essa palavra está falando. Porque quando eu estou pregando essa palavra, você está lembrando das áreas onde você está falhando com o Senhor. E sabe o que é pior de tudo isso? É que muitos de nós que estamos aqui não vamos tomar posição nenhuma, porque a gente é simplesmente emocionado. A gente chora, a gente ora, mas a gente volta a fazer as mesmas coisas sempre. Por isso que muitos de nós, quando estamos chorando e orando, o diabo está olhando e está aplaudindo, se divertindo, sorrindo, porque ele sabe que a sua bandeja está servida e que daqui a pouco você vai sentar e vai comer de novo. É como aquela pessoa que sabe que não pode comer determinado alimento e faz mal, mas ela, não, eu vou comer, depois eu tomo um remedinho. Adão não foi enganado por Eva, e você não foi enganado pelo diabo. Você sabe o que está fazendo. O meu conselho é que você nessa noite tome uma atitude, tome uma posição. Tome uma decisão. Vamos nos colocar em pé. Esse silêncio é algo de Deus. Glória. Pastor, eu vim na igreja hoje pensando que eu ia ouvir uma palavra de vitória para me animar, algo que me fizesse sorrir, e o Senhor me vem com uma palavra dessas, me chamando de pecador. Olha, eu espero que você não esteja vivendo o mesmo momento que Eva viveu, quando ela olhou para suas mãos e viu que os seus dedos ainda se mexiam, quando ela olha para os seus pés e percebe que seus pés ainda se mexem, e ela diz: está tudo normal, eu ainda estou viva. No livro de Apocalipse, uma das cartas que é escrita para uma igreja diz o seguinte: tens nome de quem vive, mas estás morta. Essa carta não foi escrita para um povo ímpio, foi escrita para uma igreja, o que nos serve como exemplo. Que nessa noite você possa ter certeza e sair daqui hoje com essa certeza de que você está vivo. Não apenas tenho o nome de vivo, eu tenho o nome da igreja, eu sou a igreja. Não basta ser a igreja, tem que estar vivo. Aleluia. O que é mais importante na nossa vida, o que vale mais para nós, é aquilo que nós priorizamos. Aleluia. Deus tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Caso contrário, algo está errado e nunca vai dar certo. Mas Deus só será a coisa mais importante da nossa vida se nós o priorizamos. Se não, o passeio com o cachorro vai ser mais importante. E qualquer outra coisa vai ser mais importante. Então nessa noite eu quero fazer um convite simples e objetivo. Se Deus falou com você, venha ajustar as contas com Deus. Venha buscar a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro
quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre-te, louco por Deus, grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. É isso que você tem que ter em mente. Todas as vezes que se deparar com a tentação, a promessa de Deus para a tua vida é incomparavelmente maior. E você não pode só cantar isso, você tem que viver isso. Você tem que escolher isso. A promessa de Deus para a tua vida é muito maior do que aquilo que você, na sua desobediência, pode conseguir. O que você consegue na desobediência serve para a morte, mas o que você recebe pela obediência te leva à paz, à alegria, à plena felicidade e à vida eterna. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus. Santifique a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele nessa noite. Querido Pai, amado Senhor, muito obrigado por esse momento na tua casa, Senhor. Obrigado pelas vidas que estão aqui diante do teu altar, que tiveram a humildade e a coragem de vir até o altar, sem se preocupar com a exposição pessoal. Senhor, eles são como eu, são meus irmãos e todos nós somos pecadores. E nessa noite eu oro por cada um de nós que estamos aqui, eu oro por todos nós, eu me incluo nessa oração. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoe nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós, apaga as nossas transgressões, nos ajuda, Senhor, no embate, na luta, no combate contra o pecado, contra as tentações que nos levam para longe de Ti, as coisas que nos afastam da Tua presença, Senhor, as coisas que nos fazem pecar. Ó Deus, nós temos consciência de que nós não fomos enganados. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós sabemos o que estamos fazendo, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos, restaura a nossa comunhão contigo, Senhor. Se aproxima novamente de nós, se aproxima novamente de nós com o teu amor, como o filho pródigo voltou, nós nos voltamos para o Senhor e pedimos: Deus, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia, nos recebe da sua presença, nos recebe em sua presença, nos recebe em sua presença. Manifesta a tua graça, Senhor, manifesta a tua vontade, manifesta como sinal do teu amor, do teu poder sobre as nossas vidas, quebrando o jugo do pecado, quebrando as amarras do pecado, desfazendo as correntes do pecado. Nos dá, Senhor, a condição necessária para fugirmos de toda a aparência
estar na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, você que está aqui na frente. Gostaria que todos fizessem isso. Diga para quem está mais perto de você, diga assim, enfrentar. Diga assim, enfrentar a tentação é um suicídio. O seu dever é fugir da tentação e correr para os braços do Pai. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Volte para o seu lugar agradecendo a Deus. Nós vamos aos nossos anúncios, vamos à ministração financeira e já estaremos encerrando o nosso culto nessa noite, em nome do Senhor.